Ó, se eu fosse um candidato à presidência desses marginais que não tem tanta chance de vitória, minha primeira promessa é, cara, o Bitcoin é a moeda oficial do Brasil, pra não ter imposto de renda sobre ele. Eu já consigo uma base de apoiadores, pra depois começar a falar de outras coisas, Os entendeu? seus 3 milhões de seguidores, né? Seria muito inteligente o cara se posicionar pró-cripto e não contra. Eu espero que você tenha gente foi dando muito tiro no pé agressivo, sendo amor, isso contra, daí. entendeu? Vamos ver. Nos Estados Unidos, o tópico era muito mais polarizado politicamente. Os democratas, a esquerda de lá, era ativamente contra a cripto. Virou um negócio identitário, assim. E a direita viu a chance de abraçar isso. Aqui no Brasil, primeiro que você não tem não é tão bipolar as eleições. Tem vários partidos, né? E você não tem um partido que ficou conhecido até agora por odiar cripto, fazer tudo contra a Sim. cripto. Então eu acho que essa galera ainda tá órfã, esses 24 milhões de brasileiros. E esses 3 milhões de brasileiros que fazem autocustódia, que tem uma wallet, são os mais sensíveis de todos. É muito curioso que eles já sejam suficientes para virar essa margem das últimas eleições. Você falou de declarar o Bitcoin como uma moeda oficial e zerar imposto de renda? Por favor, nada contra, façam isso. É que se vira moeda oficial já não tem imposto. Dá A ideia, gente não amor. paga imposto, por Ele exemplo. dá ideia às vezes aqui, né? Então dá ideia às vezes. Não, mas é Essa isso. uma boa Espero ideia. que tenham vários políticos me assistindo. Porque El Salvador, na hora que você fala, ó, o Bitcoin é moeda, então você para de pagar imposto. Porque a gente não paga imposto quando o real se valoriza contra o dólar. O que aconteceu esse ano, inclusive. Você não teve que gerar um DARF para pagar lá o seu ganho de capital porque o real se valorizou. Então botou o Bitcoin como moeda. Bom, primeiro você atrai um monte de gente do mundo que vai gostar disso. E segundo, que para de ter imposto sobre isso. Exatamente. Olhando para essas 3 milhões de pessoas, você pode ser um político até mais preguiçoso, não gostaria de dar essa ideia, mas já que a gente está aqui no fórum público, é importante todo mundo saber. Só de você falar que jamais vai proibir a autocustódia, você colocar isso no seu discurso, Trump falou. que o Trump falou. Foi uma das Foi o primeiras que ele coisas que disse. ele falou. Isso você não precisa mudar lei nenhuma, convencer ninguém, é só um posicionamento seu que, cara, já te coloca acima de todos os outros candidatos para esses 3 milhões de pessoas que valorizam esse direito acima de muitas outras coisas. Acima da sua posição sobre tantas outras questões de política pública, né? E aí, às vezes, as pessoas se questionam, mas essa galera de cripto só tá de um lado do espectro político, né? Já é uma galera predisposta a votar num candidato ou outro. Não, porque a gente perguntou na pesquisa Olha que interessante. qual que é a posição política E da aí? galera. E aí o mais bizarro é que a população brasileira total é muito mais polarizada que a população que tem ou já teve cripto. Você pega a galera que tem e teve cripto, os extremos, extrema direita e extrema esquerda, são mais baixos, tem menos gente, e o centro tem muito mais gente. Então, é uma população que é muito mais de centro do que a média da população brasileira. Ou seja, tende a ir para um caminho não ideológico. Exatamente. Uma promessa pragmática. Exato. Em outras palavras, tá em cima do muro. É mais fácil de ser convencido do que o brasileiro médio. Eu entendeu? achei que você ia dizer que eles eram mais de esquerda. Eu fiquei assim, putz, espertos. Tire o estado do meu dinheiro, né? mais imposto pros outros também. mais imposto pros outros, foda-se. Não, eu tinha tendência a pensar que era um Mas- público mais libertário. Eu Essa também. informação de que a maior parte é de É. centro, isso me surpreende, cara. Eu também. E não é só a maior parte de centro, é mais do que na população normal, entendeu? É uma galera mais de centro do que na população normal. Então é um cohorte político, um grupo populacional que tá órfão de Agora vocês representação. estão dando ideia errada, gente. Vamos parar, porque de repente é a pessoa errada que tá assistindo. Entendeu? Boulos pegando nada. Tomara que compitam para fazer as melhores políticas sobre Bitcoin. Porque é isso, Bitcoin é dinheiro do inimigo. Ele vai continuar existindo. Seja o Boulos presidente, seja Sim. o sei lá quem. Então, leiam a pesquisa depois, criptopelobrasil.com.br. Muito bom. Vocês acessam lá. Tem vários dados legais sobre gente mais jovem, gente mais velha, qual que é o perfil do portador de cripto, outros investimentos. O grande takeaway, a grande informação que fica é essa. Tem uma população grande que valoriza muito cripto, ilustrada por esse número alto de brasileiros que fazem autocustódia, e essa população, por enquanto, está órfã de representatividade política. Interessante. Continuando aqui, minha próxima pergunta. Essa eu tô curioso. Vocês pretendem vender Bitcoin, cara, esse ano? Imaginando que a gente chegue num topo realmente agora em 2025? Eu ainda acho que não. Eu ainda não pretendo vender os Você tá bitcoins. curioso? Eu tenho a resposta do Felipe já. Poxa, a que ponto chegamos? Eu até brinco com o pessoal, né, que
Até por vender, tem várias outras formas que você pode fazer com o Bitcoin. Sei lá, dá como colateral, pega 40% se quer usar o dinheiro, não paga imposto, nada disso. Então, além das estratégias que dá para não vender, você utilizar o capital, acho que ainda está na época de ter cada vez mais Bitcoin, acumular. Para como o Felipe falou, uma hora a gente vai estar na ponta do S e a gente não está lá ainda. Então, acho que vamos chegar lá. E a minha ideologia é utilizar altcoins, tudo que a gente tem no mercado para acumular cada vez mais Bitcoin e ir acumulando cada vez mais. Então, acho que essa é o jogo, é onde eu olho. Eu acho que não vale a pena vender agora, porque se a gente sente 10, 120, 150, tem $1 milhão lá na frente, quem sabe, não é mesmo? Tem o Michael Saylor falando que vai chegar a 13, 30 milhões, é uma especulação doida. Mas eu acho que ainda está muito cedo para vender. Eu vou vender todos meus. Tô brincando. Não, eu vou vender minhas porcarias, minhas altcoins, tudo que não é Bitcoin na minha carteira e concentrar minhas posições em Bitcoin. Sempre que eu penso em vender Bitcoin, eu penso no outro lado da pergunta. O que eu vou comprar, né? Então, enquanto não tem nada que eu precise muito comprar, eu não vejo por que me desfazer do meu dinheiro, trocar meu dinheiro por bens. Por outro dinheiro, eu não vou trocar. Se ele fosse vender, eu ia largar tudo aqui e ir embora. Eu ia falar, porra, tá de sacanagem. Brigando comigo esse tempo todo. Não, eu fico pensando, cara, porque no último ciclo eu não vendi, né? Naturalmente eu me arrependi, porque caiu bastante. Sim. Então eu teria a chance de ter acumulado mais bitcoins ao fazer a venda do que não vendendo. Mas eu acho que podia vender um pouquinho da Não, claro. casa. É uma decisão complicada. Até porque eu penso que nesse vender um ciclo, pouquinho. o bear ele não vai ser tão intenso quanto o outro em termos de magnitude de queda, né? Pode ser em termos de duração. De magnitude tende a ficar menor, né? Também pode surpreender, Sim. né? A gente nunca sabe o Eu acho que a futuro. infraestrutura cripto hoje está melhor para aguentar alguma quebradeira ou qualquer coisa assim. Eu vejo dessa forma. Acho que em 2022 a gente teve muitas corretoras quebrando, pessoal que tinha muito dinheiro parado também. E não esperava, se falava-se sobre super ciclo já em 2021 também para virada de 2022. Mas foi o que o Felipe falou. Acho que não tem outra coisa que vai dar a mesma exposição à possível valorização e preservação do patrimônio do que o Bitcoin hoje. Se for levar a inflação monetária, tudo em consideração assim. Então, acho que hoje o Bitcoin é o melhor ativo de proteção e valorização até esse certo ponto. E como eu falei, existe forma de vender e não, né, não vender, mas utilizar o dinheiro sem pagar imposto, que eu acho que é um pouco mais legal, inteligente, se eu quero usar um pouco daquele lucro. Qual que seria os juros desse empréstimo com Bitcoin como garantia? Na AVE hoje, eu posso até puxar aqui. Então, quando você puxa, só explicando, né? Quando você vende Bitcoin, você vai pagar no mínimo 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Se você vende quantias maiores do que 5 milhões, aí vira 17,5. Mais do que 30 milhões no mês, vai virar 22,5. É um problema que poucas pessoas terão por enquanto, né? Pelo menos. Mas pensa que você vai ter que pagar 15% de imposto. Então, para compensar, recomprar, tem que cair mais do que 15% para que você possa acumular mais Bitcoins depois disso. Então, o que o Lucas falou aqui é, olha, em vez de vender, você pode simplesmente pegar um empréstimo, dando Bitcoin como garantia, e aí, se esse empréstimo tiver um juros menor do que esse imposto, seria compensatório. Né? Aí você tem que fazer isso também no protocolo que você tenha certa segurança, né? Porque me dói muito no coração fazer um empréstimo dando Bitcoin como garantia. Total, e hoje você tem que fazer de forma embalada, né? Não é nem... Acho que a gente não tem nenhum aplicativo DeFi. Tem uns que estão nascendo, a Babylon, entre outros, que você consegue fazer o stake ali de Bitcoin, mas é mais para caçar airdrop do que você... Não, só faz isso com, sei lá, o Satoshi que está sobrando na tua carteira. Mas hoje o que dá para fazer e emprestar seria ele de forma embalada mesmo, que você... eu tenho ele tem um Bitcoin nativo, eu tranco ele, hoje é BitGo, faz isso, o WBTC, né? Tranca em um órgão centralizador, ele emite um equivalente do Bitcoin na rede Ethereum. Aí eu consigo fazer isso. De forma nativa ainda não dá, estão tentando fazer um assunto polêmico até hoje na rede do Bitcoin, sobre o Upper Return, entre outros pontos. Dá para usar uma exchange que oferece esse serviço também, né? Para quem não necessita Também. que seja autocustodial. Cara, eu diria single digits, percentuais de um dígito, de 4 a 8%, chutaria. Mas normalmente é baixo. Não, mas se o de Ethereum, é que eu não estou conseguindo puxar, que o Ethereum está 1,71%, mas é mais Seria baixo uma que bela de uma 5%. garantia, né? Sim. Melhor garantia de Melhor todas.